Olá a todos, o meu nome é Ana Beirão, sou terapeuta da fala e venho falar-vos de dispraxia verbal do desenvolvimento. A dispraxia verbal do desenvolvimento, também entendida por apraxia do discurso na infância, diz respeito à alteração da produção articulatória do discurso, com compromisso da capacidade neurológica em programar voluntariamente a posição da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios, ou seja, os músculos responsáveis para a fala, por exemplo, a língua, e a sequência de movimentos para a produção de fonemas, palavras e frases. Nestas situações não existe compromisso do sistema motor e sensorial, nem o impacto ao nível da compreensão, da atenção e outras funções cognitivas. Em termos neuronais, o cérebro consegue realizar os movimentos para a fala automaticamente, mas o mesmo não se verifica a quando voluntariamente. A dispraxia verbal do desenvolvimento está inserida nas perturbações de fala do DSM-5, pertencendo às perturbações do neurodesenvolvimento. Este diagnóstico é também usado na presença de dificuldades ao nível da produção de fala, no entanto, tem como critérios de exclusão as perturbações fonológicas ou articulatórias no seguimento de fatores etiológicos, como a redução auditiva. Os critérios de diagnóstico apresentados no DSM-5 são os seguintes: dificuldade persistente na produção de sons de fala que interfira com a inteligibilidade do discurso ou previna a eficácia da comunicação verbal. A perturbação deve causar limitações ao nível da comunicação eficaz que têm impacto na participação social, no desempenho académico e nas atividades diárias. O período de instalação dos sintomas surge em fases precoces do desenvolvimento e, finalmente, as dificuldades não são atribuídas a condições congénitas ou adquiridas, como a paralisia cerebral, fenda palatina, surdez ou redução auditiva, traumatismos cranioencefálicos, entre outros. A dispraxia verbal do desenvolvimento, também conhecida nos Estados Unidos da América como a apraxia do discurso, foi pela primeira vez definida por Darley e Aronson na intervenção com adultos após um quadro de AVC, apresentando uma lista sintomatológica com as principais características observadas em pessoas com este diagnóstico. A dispraxia verbal do desenvolvimento pode manifestar-se com diferentes níveis de gravidade, de acordo com o quadro clínico associado e as suas comorbilidades. Embora a dispraxia verbal seja a mais predominante, é também possível observar dispraxia oromotora para a realização de movimentos coordenados da laringe, dos lábios, língua e palato, podendo assumir uma dimensão mais global, afetando a coordenação motora fina e ou grossa, como por exemplo no vestir, no momento da higiene, na alimentação, entre outros. Podemos encontrar na literatura algumas características relacionadas com a dispraxia verbal, nomeadamente repertório de sons de fala limitado, o uso abusivo comum de um som de fala, distorção de vogais, produção inconsistente, interrupção ao nível da palavra em discurso, particularmente em enunciados mais extensos, erros de omissão e substituição idiosincráticos, alterações vocais ao nível do volume, pitch, qualidade vocal, alterações da ressonância com impacto na qualidade vocal, alterações prosódicas que afetam a velocidade, o ritmo e a entoação, o discurso ininteligível. É evidente que em crianças com dispraxia verbal, o discurso automático e coloquial pode ser considerado normal, embora, em fala espontânea, o desempenho possa assumir uma dimensão de ininteligibilidade quase total. Quanto maior for a extensão silábica da palavra, maior o número de erros e dificuldades articulatórias, devido ao aumento da complexidade articulatória. Os mais referidos são as omissões, adições, repetições e substituições. A nível articulatório, Cera e Ortiz demonstraram, aliás, que as vogais são de produção mais fácil do que as consoantes e que dentro destas os fonemas palatais, dentais e fricativos são os mais difíceis de produzir. Os mesmos autores comprovaram que palavras que iniciam com consoantes tendem a ser de maior dificuldade articulatória, embora a sua regularidade e frequência reduzam a quantidade de erros articulatórios. Por último, estão também associadas as seguintes comorbilidades: historial de alterações de fala e ou linguagem na família, atraso no desenvolvimento da linguagem, sendo a expressiva mais afetada, atraso nas competências de fala em fases precoces,
como o balbúcio, dificuldades de alimentação, dificuldades ao nível da aprendizagem escolar. Finalmente, gostaria de salientar que a dispraxia verbal do desenvolvimento é descrita na literatura como uma condição evolutiva e sujeita a mudanças, sem grande probabilidade de recuperação espontânea. O quadro clínico pode apresentar diferenças de acordo com a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, e o seu diagnóstico requer uma observação contínua, exploratória e especializada nos diferentes contextos de vida da criança.